Oi pessoal, como vai? Saudades, viu? Sou Isabel, a professora de Ciências da Natureza do ProJovem. Hoje são 13/7. Nós vamos falar sobre os 3 R's da sustentabilidade. Essa matéria está no Guia de Estudo 4. O que é sustentabilidade? É a capacidade de conservar, cuidar ou preservar o planeta e atender às necessidades humanas com responsabilidade. Exemplo: economizar água, energia, separar o lixo, são algumas formas de aplicar sustentabilidade. No nosso dia a dia a gente pode fazer isso. Então, 3R, qual é o primeiro R? Reduzir. O segundo, reutilizar. O terceiro, reciclar. Então, nós vamos falar de reduzir, o primeiro R. 3R são atitudes que visam poupar os recursos naturais e diminuir o desperdício. Reduzir é diminuir o consumo dos bens e serviços, como exemplo, tomar banho rápido, usar sacolas retornáveis, usar lâmpadas que economizam, desligar a torneira quando formos escovar os dentes, reutilizar a água da máquina. Isso tudo é um jeito de diminuir o desperdício. Agora o segundo R, reutilizar. Reutilizar é prolongar o serviço dos produtos, prolongar a vida dos produtos, dando novos usos o que seria jogado no lixo. Exemplo, o pote de garrafa PET, de vidros, usar como vaso de planta, reutilizar a água da máquina de lavar, como eu já havia falado. E agora o terceiro R, que é reciclar. A matéria-prima, que é o material que é usado para fazer esses objetos, voltam a ser objetos. Então, como que faz isso? Separando o lixo, encaminhar para a empresa ou cooperativo que recicla, que fazem a reciclagem. Exemplo, separar o lixo, a lata que volta a ser lata, sem extrair da natureza. O vidro, ele moe, reutiliza, faz outro vidro. A borracha, a mesma coisa. Então, isso é a sustentabilidade. É para a gente ajudar o planeta. Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo, de onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais, você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's:
repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Oi, pessoal, vamos voltar agora para falar sobre o que estamos vivendo, a pandemia, que nós estamos em casa por causa de um vírus que está matando e deixando muita gente doente. Então, o que vamos falar do vírus? É uma atividade que tem no nosso texto, na nossa atividade, tem um texto sobre o que é vírus. Então, a gente ouviu falar muito já em pandemia, epidemia, surto, endemias. Então, nós vamos falar o que é uma epidemia. Epidemia ataca grande número de indivíduos em um local. Tipo assim, numa cidade, num bairro, contamina muita gente. O que é pandemia? Acontece no mundo todo, é o que estamos vivendo. Então começou na China, cada pessoa que estava lá infectado foi para outro país, infectou quem estava naquele país, e de país em cidade, de cidade em bairros, e está praticamente dentro das nossas casas. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E o que é surto? Surto é um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região. Numa cidade também, ele aumenta muito rápido. Então, e a endemia? Vamos falar da endemia, que são doenças que manifestam em uma determinada região em uma época do ano, como assim a malária, a dengue, que são transmitidos por mosquitos. Por que em determinada época do ano? Porque a época que chove muito, por exemplo, no verão, os mosquitos se multiplicam, porque tem muita água parada, porque chove muito. E o pessoal acaba deixando o lixo jogado, aí isso acumula água, e isso faz com que os mosquitos se reproduzam muito rápido. Então isso aí é uma endemia. O exemplo é a malária e a dengue, que são transmitidos pelo mosquito. Então, nós, para a gente ficar em casa, por que a gente está em casa? Se puder, não saia. Se precisar sair, vá de máscara, evita segurar em corrimões, maçanetas, e quando entrar ou sair de algum comércio, use álcool gel ou álcool 70. Ao chegar em casa, coloque a roupa para lavar e tome um banho. As compras que não podem ser lavadas, borrife álcool gel, borrife álcool 70 e depois passe um pano limpo e guarde-as no seu devido lugares, né? E as frutas e verduras, lave com água e sabão. Lembre-se que o uso de máscara e o distanciamento evita a contaminação. Previna-se, fique em casa. Até a próxima aula. Ficar em casa é proteger quem a gente ama. Então, beijo, amo vocês. Até a próxima aula.